Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito carinho para vocês. Sempre um convidado mega especial. Hoje temos um convidado especialíssimo. Antes de começar a gravar e antes de apresentá-lo, obviamente, queria convidar todo mundo aí a assinar o canal para toda vez que tiver episódios como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. Não deixa de seguir a gente aí também nas redes de social, porque além desse episódio maior que a gente grava aqui, com muito carinho, a gente também solta alguns cortes deles com aqueles trechinhos mais picantes, vamos dizer assim, que a gente sabe que vocês adoram. Bom, nosso convidado de hoje nasceu em Minas Gerais, é médico, trabalha no SUS, já atuou no programa Mais Médicos e hoje é oncoradiologista. Oncoradiologista. Isso. Nossa, que palavra difícil, gente! Estreou como escritor em 2024 com o livro Sangue Neon, que eu amei. Inclusive, a gente vai falar bastante dele aqui. Obra que fala da Revolução Sanitária no Brasil e a chegada da epidemia do HIV e da AIDS. Foi vencedor do Prêmio Alta Literatura em 2024 e esse ano o Jabuti de 2025 na categoria Escritor Estreante de Romance. Muito bem-vindo aqui ao Histórias, Marcelo Henrique Silva. Eu sempre quis ouvir isso, sabia? Tô muito feliz de estar aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite. Te parabenizo de novo pelos 3 anos aí. Obrigado, estamos juntos. E te falar que esse é meu primeiro podcast, viu? Assim, olha! Presencial. É o primeiro. Olha, demais, boa. E estrear no Histórias Diversas, que é um programa que eu já acompanho. Já te falei isso, que eu acompanho desde o começo. Eu acho que eu já assisti quase todos. Então, bastante. A gente tá com mais de 80 episódios no ar. Exatamente. Então, talvez um pouquinho nervoso, um pouquinho. Algumas perguntas você já vai estar mais... Provavelmente alguns quadros e tudo. Você já vai atrás a resposta já tá mais aí na manga. E, rapaz, só vem gente chique aqui, hein? Não, mas você não tá muito fora disso, a né? Walter Ogumãe tava aqui. Tava. O meu vai ser depois do dele? Vai ser. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Não, mas também. Não, você é estreante, já estreia com Jabuti, né, amor? Não é uma coisa assim. Não é uma coisa assim, um estreantezinho. Gente, é um estreante, entendeu? Parabéns aí pelo prêmio e pelo livro, tá? Obrigado, maravilhoso. Muito obrigado. Querido, bom, bem-vindo, tá? Bem-vindo mesmo. A gente sempre começa aqui falando de como a leitura, como a literatura entrou na sua vida. Me conta aí, até dentro dessa relação médico e tudo, onde se encaixa essas coisas, conta aí. Olha, a minha relação com a literatura, em primeiro lugar, ela foi errática. Eu acho que até porque, para antes e além da literatura, eu tive contato primeiro com o ato de ficção, de fazer ficção e de criar. E eu acho que isso é até mais do que um gosto, sabe? É um traço de personalidade que eu tenho. Desde muito pequeno, muito criancinha mesmo, eu me vejo criando o tempo todo. Né? E eu uso esse ato, né? Essa arte da criação como uma forma de refúgio e também como uma forma de me ajudar a entender um pouco melhor o mundo e me ajudar a me entender também. Porque criando a gente se descobre, né? Perfeito. E eu fazia muito isso sozinho também. Eu era uma criança que brincava muito sozinha. Durante um tempo até minha família achava que isso poderia ser um problema, mas nunca foi, sabe? E eu entrava ali naquele mundinho... Ao menos que a gente saiba. Não sei, mas até o momento parece que as coisas estão indo bem. E eu entrava naquele mundinho, Custódio, e eu ficava horas, assim, sozinho, mergulhado nas minhas criações. Eu inventava universos, elaborava histórias que continuavam, às vezes, por meses, semanas, anos. E a literatura, ela veio um pouco mais tarde. A gente já tinha um escritor guardado ali, já sendo preparado, na verdade. Sim. Muito criativo sempre. E a literatura, ela veio um pouco mais tarde, assim, mais como um meio, sabe? Como uma ferramenta de exercer esse ato de ficção. E eu fui uma criança e um adolescente que leu muito. Eu escrevi algumas coisas também. Mas era mais um conteúdo juvenil, infantil. Eu não li a Crônica da Casa Assassinada com 11 anos. Alguém aqui veio aqui e falou isso. Eu fiquei desesperado.
Não, eu consumia uma literatura, assim, literatura pra minha idade, sabe? E eu acho que na época em que eu passaria, assim, por aquela literatura mais madura, mais adulta, aí aconteceu uma coisa, assim, no meio do caminho, que cortou meu laço com a literatura, assim, quase que total, que foi a faculdade de medicina. Tá. Aí, rapaz, nesse período foi, assim, 6, 7 anos sem ler. Entendi. E, assim, abandonei completamente. Mas por conta da medicina, porque você tinha muita coisa para estudar, tinha muita coisa técnica e tudo. Eu acho que isso é um pouco coisa da nossa geração também, assim, dos millennials, sabe? De querer seguir a cartilha e viver com muita intensidade tudo aquilo que a gente tá vivendo. Entendi. Então, eu tô na faculdade, eu vou viver tudo a faculdade, eu tô fazendo isso. Então, a gente vivia tudo que a medicina proporcionava pra gente ali na formação, tanto dentro quanto fora da faculdade, Perfeito. e acabava deixando de fora um pouco a nossa essência também, sabe? E aí, mas chega uma hora que isso cobra, né? E aí a gente descobre, às vezes, até um pouco tarde, que deixar de fazer as coisas que a gente gosta Tem um cobra o seu preço também, né? Tem. Sim. E você não leu Casa... Crônica da Casa Assassinada com 11 anos. Você leu o quê? O que nessa época você leu que você falou, cara, isso faz muito sentido, alguma coisa assim? Cara, eu consumia muita literatura de fantasia, ficção científica. Gostava muito de romance histórico, Ken Follett, por exemplo. Da ficção científica, gosto muito ainda do Dan Brown. Super fã de Harry Potter. Então, todas essas... E você imagina escrever nesse caminho também ou não? É um lugar mais de leitor mesmo? Não, eu acho que pode ser, sim. Eu ainda tô me descobrindo como escritor também, Perfeito, né? sim. E o meu reencontro com a literatura foi recente. Como escritor mais ainda. Então, acho que essas possibilidades estão abertas aí, né? Até porque tem 20 anos de idade, né, gente? Tem a vida toda, literalmente, pela frente. E como que você chega no Sangue Neon, então? Porque tem essa... Olhando um pouco essa cronologia. Esse adolescente que leu muito, aí chega na faculdade, aí tem um hiato ali de 7 anos e tudo. Sim. Mas você é super jovem, não é que você se formou há 30 anos atrás. Aí você sai e engata num livro. Sim. Num livro escrito, num livro publicado, num livro que não é não tem 1.000 páginas, mas tem 200 páginas, que é muita coisa. Sim. Não deixa de ser, entendeu? Esse meu reencontro com a literatura, ele veio praticamente junto com a minha formatura. Os meus primeiros anos como médico, principalmente o primeiro e o segundo ano, foram bem difíceis, sabe? Eu fui um médico recém-formado clichê, assim. Eu saí achando que podia tudo, que eu queria experimentar tudo. Então, eu fui pra urgência e emergência, fui pra UPA, fui atender na saúde da família, atenção domiciliar, saúde do trabalhador, enfim. Fui fazer de tudo um pouco. E eu queria muito dizer que foi um período de grande aprendizado e que foi incrível, mas, assim, sendo bastante sincero, foi terrível pra mim. Porque eu não tava me encontrando, sabe, como profissional. E isso foi evoluindo, assim, de tal ponto que eu comecei a desenvolver uma certa fobia do paciente. Eu comecei a ter medo da pessoa. E é duro para um médico falar isso, né? Um médico que tem medo do paciente. Mas é a realidade que muitos de nós passam, mas a gente não conta isso, né? E aí eu passava a não enxergar mais o humano ali na minha frente. Eu enxergava um grande problema. Como se fosse um grande problema que eu tivesse que resolver e que na maioria das vezes eu não conseguia. Então eram pequenas frustrações que a gente ia acumulando com o tempo. E aí eu comecei a ter muita crise de ansiedade nessa época. E eu falei assim, gente... O que eu faço, né? Eu comecei a questionar as minhas escolhas. E aí, para tentar, né, me levantar dessa situação, eu comecei a tentar resgatar o Marcelo de antes, que era aquele Marcelo que gostava de sonhar, né, de criar, de ler. E aí eu decidi me reencontrar com a criação e com a literatura. Foi aí que eu voltei a ler, sabe, Custódio? Na verdade, que eu comecei a ler literatura contemporânea, literatura adulta. Isso faz o quê? Isso faz 5 anos. Pois é, gente, muito é tudo recente. muito recente. E aí, quando eu entrei na residência médica, né? Logo no meu primeiro mês de residência, eu já cheguei achando que fosse o Grey's Anatomy, né? Mudei pra BH, fui trabalhar no hospital grande. Aí veio a pandemia. No primeiro mês de residência. O hospital inteiro vira de cabeça para baixo. A cidade vira de cabeça para baixo. E aí, país. Tudo, né? E aí, querendo ou não, em um momento de crise como essa, a gente começa a repensar aquilo que a gente pode fazer ou não, né? Aí eu falei, eu acho que eu
acho que eu vou escrever um livro. Aí eu botei na minha cabeça que eu queria escrever um livro. Só que querer e escrever são coisas diferentes, Sem né? dúvida. E a história do Sangue Neon, ela foi vindo pra mim aos poucos. Uhum. Eu fui percebendo com essa minha experiência de começando a ler literatura contemporânea brasileira, que essa literatura tem muito dessa característica de não ter medo de botar o dedo na ferida, sabe? Exato. De olhar de frente para os problemas sociais, Sim. né? De encarar as questões estruturais do nosso país. A gente vê muito isso. Livros que falam sobre a questão da terra, do direito à liberdade, Sim. do direito à educação. Eu pensei que eu poderia fazer um livro que falasse sobre o direito à saúde. Né, sobre a luta pela saúde como um direito fundamental. E aí eu comecei a resgatar um pouco essa história, né, que é a história da Revolução Sanitária no Brasil, de como se construiu o nosso Sistema Único de Saúde. E o Sangue Neon foi nascendo através dessas pesquisas, dessas leituras que eu fui tendo. A história da Brenda Lee, por exemplo, eu encontrei quase que por um acaso, sabe? Eu fui acessar o Google um dia. E sabe aquelas mensagenzinhas que o Google faz de vez em quando? Que muda a letra? Uhum. Teve um dia que era uma mensagem sobre o Dia da Visibilidade Trans, eu acho, se eu não me engano. Sim. E era uma Que homenagem... eles mudam o Bandão ali, né? Isso. Uhum. E era uma homenagem pra Brenda. Uhum. Aí eu cliquei e falei assim, mas quem que é essa? Nunca tinha ouvido falar. Olha, Eu cliquei e aquela história se abriu pra mim. E eu acho que ela acabou se tornando o eixo, assim, do romance. Eu queria usar esse ponto de vista pra contar essa história do nosso país, sabe? Aí o Sangue Neon veio daí. Que demais. Você achou a história literalmente no Google? No Google. Demais. E me fala... bom, aí você começa a escrever essa história ali, começa a sua carreira, iniciativa, né, na escrita e tudo. A gente estava até falando um pouquinho mais por cima aqui, antes da gente começar a falar no offline. Mas aí você falou, cara, eu vou escrever. Você não pensou em fazer uma oficina? Você não pensou em, eventualmente, conversar com outras pessoas que já escreveram? Como é que foi isso? Ou você fez... Que caminho que você percorreu aí? Ou nenhum? Na época eu não sabia de nada, Custódio. Eu não tinha nenhum vínculo, nenhum laço. Eu não conhecia nada de literatura, não conhecia o mercado. Então eu achava, naquela época, 5 anos atrás, que a literatura era feita sozinho. A gente tinha que escrever um livro sozinho. Hoje eu sei que não é mais assim. Né? Cada vez mais a gente vê os livros nascendo de oficinas, né? Junto com editores, Exato. né? E agentes. Mas eu não sabia disso. Então eu fui ali sozinho e comecei eu acho que foi meio que num processo de tentativa e erro, sabe? Eu escrevia, falava, isso aqui não tá ficando legal, apagava. Escrevia um pouco. Aí eu ficava alguns dias escrevendo muito, passava meses sem escrever. Então, a escrita foi errática também. Porque foi frustrante também nesse sentido. Porque eu escrevia, parava, escrevia, abandonava. Foram 2 anos, assim. E aí, quando eu achei que tinha um livro, assim, que fazia um pouco mais de sentido... Eu também estava perdido, eu não sabia o que fazer com ele, né? Tipo, pra quem mandar, pra Como que onde... Eu até pensei, será que eu faço uma autopublicação, né? Que hoje é muito acessível. Sim, isso, né? As sem pessoas dúvida. publicam Sim. na Amazon, né? No Kindle. Exato. Mas aí que eu falei assim, mas será que é bom? Será que esse livro presta? Aí que eu tive essa ideia de mandar pra alguém ler. Então a primeira pessoa que leu o livro, ele já estava praticamente assim, já estava praticamente pronto. Tá. E foi uma crítica literária, que é a Lúcia Faco, lá do Rio. Achei também no Google ela. Mais Google. Falei assim, ela parece ser boa. Eu vou mandar pra ela. Mandei o livro e tal. Ela, tá, pode deixar que eu vou ler e depois eu te dou um retorno. E ela ainda falou no e-mail assim, eu sou muito brava, tá? Eu não fico agradando, não. Aí eu falei assim, vamos ver então o que ela vai falar. Exato. E eu vou me preparar pras pedradas. Aí depois de acho que passou uns 2 meses, mais ou menos. Aí ela me devolveu o feedback. E foi um feedback, assim, inacreditável. O que ela falou pra mim me fez despertar pra possibilidade de que talvez eu fosse um escritor. De que não era só um hobby ali, ou algo que eu tava fazendo pra me sentir mais humano, né? De que isso poderia ser comercializado, talvez. Aí eu falei, será que eu escrevo esse livro em algum concurso literário? E nessa época, mais ou menos, quando ela me deu o feedback, tinha aberto um desses concursos. Que, inclusive, foi a primeira edição desse prêmio, que é o prêmio Alta Literatura, promovido pelo grupo Alta Books. E aí, esse prêmio, ele até parecia bom demais para ser verdade, porque olha quais eram os prêmios do concurso. Primeiro, a publicação, numa editora
comercial, uma editora grande, que é a Alta Books, né? Segundo, uma oficina literária de escrita criativa. Agora vai fazer oficina depois que eu tenho o livro. Pois é. E terceiro... Mas um monte de gente faz. Faz, né? Faz. E dinheiro. Então, eram 3 prêmios. Nossa, gente. Eu falei assim, nossa, esse prêmio aqui foi feito pra mim. Falei assim, vou mandar, não custa nada, de graça, né? Tô com o PDF aqui, a querida falou que meu livro é bom, mandei o PDF por lá, seguimos. E aí passou acho que passaram 6 meses, sabe? Isso foi já no ano passado, 2024. Eu tava aqui em São Paulo, inclusive, vim pro casamento da minha irmã, foi em junho. No dia do casamento da minha irmã, a gente foi tomar café na rua, aí meu celular toca. Aqui é o pessoal acho que foi até o Rodrigo que me ligou, da Faria e Silva. Aqui é o Rodrigo da Faria e Silva. Você participou do Prêmio Alta Literatura? Eu já falei assim, ué. Ele não tá me ligando pra falar que eu perdi o prêmio, né? Então, cara, parabéns, você ganhou o concurso. E ele começou a falar um monte de nome, que é o nome dos jurados, né? Aí eu fui ouvindo aqueles nomes, eu nem prestei muita atenção, sabe? Ele falou Assis Brasil, Luiz Rufato, Eliane Roberto Moraes... E aí foi nesse momento que eu fiquei sabendo que o livro ia ser publicado. E aí o livro saiu no finalzinho de 2024 pela Alta Books. E foi assim que esse projeto meu, de repente, ganhou vida. De repente. Perfeito. Não, maravilhoso, né? Não, e eu acho que tem 2 chancelas. Tem a chancela da crítica literária e depois você tem essa chancela do prêmio. Que, né, a gente já falou aqui milhões de vezes, não é o prêmio que define o tamanho do livro, o tamanho que eu falo no sentido de qualidade e tudo, mas tem pessoas ali muito preparadas para também analisar. Às vezes por uma equação do júri, por uma equação XPTO, pode ser que um bom livro não seja premiado? Super, existem milhões de bons livros que nunca foram premiados. Mas se o seu foi... também tem um ponto, porque é gente muito boa que está olhando aquele material. Dá uma confiança. Dá uma confiança, né? Você fica ali. Porque eu acho que quando as pessoas não ganham, também dá essa dorzinha. Tipo, cara, eu não ganhei. Foram essas pessoas que avaliaram. Sim. Então, assim, essas pessoas não concluíram que esse trabalho não está nesse lugar ainda, entendeu? Então, dá uma confiança, né? Sim. Os prêmios têm essa questão, né? É sempre controverso. Igual você falou, achar que o livro tem que ter um prêmio para ser bom. Exato. Com certeza não. O prêmio é relevante para um escritor? Depende. Eu acho que para um escritor iniciante como eu, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que é de qualquer forma, tá? Sempre é. Ninguém quer abrir mão de um prêmio, né? Mari Carrara acabou de ganhar o segundo consecutivo de São Paulo de Literatura. Sim. Né? Já é super conhecida e tudo. É uma obra maravilhosa. Inclusive, super parabéns, Mari. Cara, lógico que é. Lógico que é. A puta vitrine, ela apareceu muito, o livro apareceu muito. Então, assim, sem dúvida. Mesmo ela já sendo reconhecida. Mesmo ter ganhado no ano anterior, entendeu? E literatura no Brasil, querendo ou não, é pouco consumida. Então, toda vitrine é bem-vinda, né? Então, o Sangue Neon, querendo ou não, os prêmios fazem parte da jornada do livro, né? Sim. Tanto o prêmio Alta Literatura quanto o Jabuti, que veio depois. Que é maravilhoso também. Bom, você entrega o livro pronto, então você não teve um trabalho de edição do livro. Nem podia, né? Nem podia. E nem depois. Você ganhou e publicou do jeito que estava. Teve muito pouca alteração. Mais a questão de, às vezes, a maneira de escrever alguma coisa, ou alguma informação que não estava batendo, mas já estava pronto, sabe? Eu acho que era a regra do prêmio que eles não podem mudar muito, né? O júri avaliou. Entre o que foi premiado e o que vai ser publicado, exatamente. Né? Até porque nem é justo também, né? Então vai virar outra coisa. Outro livro, Outro livro. O público tem que conhecer o livro que ganhou o prêmio. Né? Exato. Então, sim, eu entreguei o livro pronto já. Perfeito. Quem editou e quem revisou o livro foi eu, basicamente, né? Sim. Foi um processo sozinho. Sim. Numa segunda, se você tiver a possibilidade de reeditar, você mexeria? Eu acho que não. Tá. Eu acho que eu já tenho um carinho tão grande com ele, já, mesmo com as imperfeições que ele tem, que todo livro tem. Eu acho que ele tá do jeitinho que ele tem que ser, sabe? Tá. Talvez só mudar alguma coisa de diagramação, mas do texto mesmo, eu até o momento, eu acho que eu não mudaria. Perfeito, ótimo. Não, bom saber. Que você tá feliz. Você tá feliz com o trabalho, né? Você tá feliz com o que tá circulando, que as pessoas estão lendo. Se você tivesse que escolher um autor que influenciou aqui, pra você chegar nesse lugar, quem seria? Nossa, eu acho que são muitos, viu? Que influenciou o meu estilo de escrever ou o Sangue Neon? No sangue, mais especificamente. Olha, eu posso citar alguns, assim? Pode, óbvio. Eu tenho um escritor favorito,
que eu sou muito fã, ele não é mais vivo. Inclusive, ele é pouco falado, eu acho. Que é o Altran Dourado. Sim. Você conhece o Altran A Dourado? Ópera dos Mortos. A Ópera dos Mortos. Que é maravilhoso. É um escritor mineiro. Ele já ganhou o Prêmio Camões, inclusive. E eu já li tudo dele. E eu... É maravilhoso. Assim, a obra dele é incrível, incrível. Tanto a Ópera dos Mortos, a Barca dos Homens, Os Cintos da Agonia. É fantástico. E eu acho que ele é um exemplo, assim, de um escritor que ele consegue casar muito bem, como a gente estava falando agora há pouco, a forma, né? Porque ele é muito preciso, muito artesão no jeito de escrever, mas ele não abre mão do conteúdo. Ele é muito conteudista, assim, entre aspas, da trama, da novela, sabe? E são tramas complexas que ele vai desenhando. Eu fico encantado com aquele jeito dele de escrever, sabe? E ele, assim, é uma grande referência pra mim como um modelo de escritor perfeito. Eu acho que se o Guimarães Rosa e o Lúcio Cardoso tivessem um filho, eu acho que seria o Altran Dourado. Porque eu acho que é a junção perfeita deles, sabe? Perfeito. Mas pro Sangue Neon foram vários livros que me ajudaram muito. Tem um livro publicado por uma travesti brasileira, a Fernanda Farias de Albuquerque, chamado Princesa. Ah, não conheço. Não conhece? Ele foi publicado nos anos 90. E ele foi escrito por uma travesti dentro da cadeia, lá na Itália. Ela é uma travesti nordestina, ela foi pra Itália, né? Trabalhar nas ruas, ela foi presa. Inclusive, na cadeia, ela descobriu que tinha HIV. E lá na cadeia, ela conheceu um repórter. Se eu não me engano, ele chama Maurizio Gazzini. Acho que é Maurizio Gazzini. Que também estava preso na época. Ele foi preso por causa de... Ele se envolveu com questões da esquerda revolucionária. E aí, os dois se juntaram. Ele tinha um projeto literário na cadeia. E aí ele ajudou ela a escrever esse livro, que conta a vida dela. Olha que demais. Então, no Sangue Neon, eu falo muito sobre essa vivência, né? Sobre as questões de precariedade, os desafios da vivência da população, da comunidade travesti no Brasil. E esse livro dela, o Princesa, que... não por coincidência, também leva o nome do Palácio das Princesas. Ele é incrível, assim. É um livro sem precedentes na literatura brasileira. Perfeito. Você não acha, ele não é comercializado. Eu paguei um preço altíssimo para comprar ele. Comprei num site de livro usado. E foi uma grande referência. E também a obra do Caio Fernando Abreu, para fechar, assim. Perfeito. Inclusive, o personagem Caio. É homenagem ao Caio. Homenagem ao Caio. E os capítulos dele fazem referência a alguns contos do Caio também. Perfeito. Não, ótimas referências. Esse o Princesa eu não conheço. É incrível. Vou tentar buscar, então. Eu acho que você acha, né? Se buscar na internet, você acha. Buscar no Google, você Nada vai que 30 mil reais não compre. Não, o Google acha, o Google resolve. O Google resolve. O Google tá resolvendo tudo, gente. Resolvendo tudo. Imagino que você já tá pensando aí nos seus próximos trabalhos, né? Sim. O que você repetiria do Sangue Neon num próximo trabalho? Eu acho que o que eu trouxe no Sangue Neon, que eu quero levar para os próximos, é essa capacidade de talvez olhar para uma realidade que seja muito diferente da minha e conseguir trazer verdade nisso. Eu acho que esse é um grande desafio do escritor, né? Escrever sobre qualquer assunto, trazendo sensibilidade e humanidade, né? E eu acho que a maneira como essa história da Brenda Lee, né, do Palácio das Princesas, e também do contrabando dos medicamentos, da crise da AIDS no Brasil, como isso foi, esse aspecto humano, eu acho que eu traria para os próximos livros. Eu acho que é uma coisa que eu aprendi, que eu quero, inclusive, melhorar. Perfeito. E o que você não levaria? Escrever um livro sozinho. Isso eu não faria mais. Nossa, eu sofri demais. Foi muito sofredor. Nossa. E eu mesmo tinha que ficar relendo. Eu não aguentava mais olhar para aquele texto. E a gente vai ficando cansado do texto, sabe? Então, várias vezes eu pensei em desistir. Várias vezes. Mas você sabe que o inverso também é verdadeiro, né? Já vi alguns autores aqui que falam: foi o pior erro que eu fiz foi entregar meu livro na mão do editor com Mesmo? 50%. Então tem saída. Então é sempre difícil, né? Pelo jeito, eu não sei porque eu nunca escrevi. Eu nunca escrevi um livro. Mas, assim, já tiveram autores que falaram assim, olha, não existe a possibilidade de eu entregar um texto ou a partir de hoje para um editor que não seja com 98% dele pronto, pelo menos para mim. Entendeu? Porque acho se eu que o Walter falou isso também, que ninguém mexe. Ninguém mexe no livro dele. O Walter falou que ninguém mexe, mas ninguém mexe mesmo. Não é com 50, 98, 35 e 60, ninguém mexe. Faz e pronto. Precisa mexer nisso aqui. Diz ele, né? Falou, não, isso aqui você não vai mexer, é meu e quem sabe sou eu. Mas eu acho que esses escritores que falam isso, eles já têm um ofício mais apurado. Eu entendo o que você tá falando. Eu não tenho nada com história, não tenho informação nenhuma de letras. Você partiu muito do zero ali, né? Totalmente do zero. Então eu acho que nos próximos eu preciso aprender, sabe? Sim. Então eu não queria passar por isso de novo
novo, de fazer algo sem ter segurança, sem ter alguém me dando suporte de alguma forma, sabe? Então é isso que eu quero que seja diferente nos próximos trabalhos. Mas esse caminho já te deu um pouco mais de segurança, né? Esse caminho do livro ser premiado e tudo e tal, isso já te coloca num outro lugar para um segundo trabalho, eu imagino, né? Eu acho que sim. Sim. Só na vida também que você vai saber um pouco mais, né? Na prática, vida real, na né? prática, E me fala uma coisa, você... a gente falou aqui que você não fez oficinas e tal, mas tem muita gente na sua idade aí começando a escrever também com essas mesmas dores que você teve e que você ainda tem, até mesmo no segundo livro e tudo. Você está falando, não quero mais escrever tão sozinho, eu quero compartilhar mais, eu quero que esteja mais gente fazendo o livro junto comigo e tudo. Que dica que você dá, mesmo nesse estágio, que dica que você dá? Pra quem tá Porque começando. você tem um livro publicado, um livro premiado. Sim. Por mais que seja o primeiro, entendeu? Quero dizer. Que dica que você dá para essas pessoas? Eu acho que para quem tempo é o quê? Para quem quer começar a escrever um primeiro livro e que seja romance ou não, ou ficção ou não, eu acho que a primeira dica que eu dou, que é o que fez Sangue Neon existir, que é a paixão pela história. Perfeito. Eu acho que você tem que ser apaixonado por aquilo que você está contando e acreditar muito, assim. Eu acreditava muito no poder dessa história, sempre acreditei. Eu, às vezes, me empolgava sozinho escrevendo, eu falava, nossa, isso aqui é demais, essa história, gente. Então, quando a gente acredita muito, quando a gente se empolga com aquilo, a gente consegue mover mundos, né? E contra todas as adversidades que sempre aparecem, a gente consegue produzir. Então, acho que isso é primordial. É você não fazer algo porque você quer escrever um livro. Não, é porque você realmente está encantado com aquilo e você precisa, não é nem querer, você precisa fazer aquilo. Para quem está começando, eu acho que essa é uma boa dica. E o segundo é ter paciência e saber deixar o livro descansar um pouco também. Porque esse negócio de você ficar querendo insistir ali quando o negócio não tá fluindo, às vezes é bom... Eles falam que é tempo de gaveta, né? Você guarda o livro, deixa ali um mês. Depois você pega de novo, você vai olhar... Parece que é outro livro, sabe? Você vê de uma outra forma. Então, você ser um autor que também sabe ler o seu próprio texto é muito importante. E sabe dar o respiro também, né? E sabe dar o respiro. Eu acho que tem uma questão de ansiedade aí que muita gente quer resolver, quer entregar, quer fechar... Na verdade, quer fechar a gaveta. Não quer o tempo de gaveta, quer fechar a gaveta. Quer já concluir a gaveta, já botar o livro pronto ali na gaveta. Exato. Não sei, talvez dê certo com alguns que conseguem escrever assim, num fluxo mais rápido, mas geralmente o livro tem que ter o seu tempo de maturação, assim, né? Das ideias suas também. Porque às vezes você escreve uma coisa achando que aquilo ali faz sentido, mas depois você vai olhar e você fala, meu Deus do céu. Quando eu vejo as primeiras versões do Sangue Neon, que eu guardo ainda, né? Eu falo assim, pelo amor de Deus, como é que eu escrevi isso? Graças a Deus eu apaguei. Esse livro era quase o dobro de tamanho do que ele é hoje. Então o meu trabalho maior foi tirar. Fui tirando. Algumas coisas a gente tira com dor, sabe? Mas ainda bem que eu tirei, porque tem muita coisa que não faz sentido e a gente acha que faz, mas... Mas eu ia te perguntar isso. Você tirou porque não fazia sentido ou você tirou porque para um primeiro trabalho e no mundo que a gente está vivendo, um livro com fôlego, vamos dizer assim, fala de número de páginas, mais curto, até comercialmente ele vai melhor? Sim, eu sempre imaginei que esse livro seria pequeno. Tá. Eu gosto de ler livros pequenos e eu me imagino sempre fazendo livros curtos. É uma preferência minha. Tá. Claro, tem livros grandes que eu adoro. Mas eu acho que a questão de tirar é porque eu acho que o escritor ele tem essa questão de querer colocar e falar muito, de ser eloquente na escrita. E o desafio é justamente lapidar, né? Lapidar o texto. Esses dias eu estava revisando, até com a Marcela Dantes, ela estava me ajudando a escrever alguns contos. Maravilhosa. Né? E as dicas que ela me dava era sempre de tira. Isso aqui você pode tirar. Isso aqui não precisa, tá implícito. Então, é deixar pro leitor também, né? Isso. É saber a gente colocar a informação ali que é relevante, que tem o contexto, mas... A gente tem essa ansiedade de querer explicar às vezes demais, de querer botar muita camada no personagem, dramatizar demais, colocar muita fala. E eu acho que às vezes a poesia e a beleza tá às vezes no que você não
não diz, Não né? diz, exato. Você deixa de fora. Exato. E eu tô aprendendo isso ainda e esse foi o grande pulo do gato, assim, com o livro. Perfeito. Tem algum desses nomes novos que chama a sua atenção? Desses nomes que você tem lido, os primeiros trabalhos e tudo? Ah, sim. Esse ano eu tenho lido muito livros de amigos. Aham. Quando a gente vira escritor, isso fica super legal, né? Você conhece Começa escritores. a conhecer um monte de escritores. Aí você vai lendo os livros deles e você começa a gostar mais ainda deles, né? E esse ano, agora, recentemente, eu terminei de ler o livro do Fernando Rinaldi, o Dueto dos Ausentes. Que é muito bom, que é muito bom, inclusive. Li um que eu sei que você gostou muito, que foi o Tragédia. A Tragédia Latino Sertaneja, que é maravilhoso. Que também é um grande amigo meu. Nossa, eu fiquei encantado com esse livro. Eu gostei muito do livro do Fernando, tá? Muito, é lindo também, é lindo. Não, demais. Mas o Latino Sertanejo eu fiquei assim... E é um livro considerado grande, né? Eu falei que gosto só de livro pequeno, mas o dele, você começa a ler... Eu até falei pra ele, olha, o livro ficou aqui... Esse livro esperou mais por causa do tamanho dele. Sim, é um obstáculo. Que é uma decisão mesmo, assim. Mas eu peguei ele por causa do feriado. Eu falei, como eu tenho um feriado, tem uns 4 dias, eu vou aproveitar os 4 dias e vou pegar um livro maior, já que tem um feriado. Mas ele já te pega logo nas primeiras páginas, ele, na verdade, ele me pega... Porque assim, eu tenho dois blocos de livros não lidos. Tem um bloco que é, eu vou ler um dia, não sei quando vai ser, pode ser daqui a 20 anos. Um dia eu vou ler esse livro. Inclusive lá tá Detetives Selvagens, tá? Tem toda a tem gama coisas maravilhosas, tá? O Idiota, Sim. tem um monte de livros maravilhosos, tem o da Montanha, tem livros maravilhosos que eu olho e falo assim... Eu tenho que ler. Eu vou ler, você. Eu vou ler. Vai chegar. E tem uns que é a minha lista que eu vou ler muito em breve. Os urgentes, Os então. mais urgentes, vamos dizer assim. E o Latino Sertaneja tava na lista 2 já, na lista do que eu vou ler. Vou ler mais urgente. Mais urgente. Por quê? Porque eu li 3 páginas e foi suficiente para eu achar muito bom. Assim, de gostar muito do texto e tudo. Falei, não, eu vou ler. Mas aí de novo, caindo dos tamanhos. Sim. Falei, não, mas como ele é um pouquinho mais grosso, eu vou deixar pra ler, tipo, no final de ano. Quando eu tiver um pouco mais de tempo. Um período de férias, aí eu levo pra viagem. Sim. Ou um feriadão, tal, não sei o quê. Então ficou nessa fila ali esperando. Então, eu tive a sorte de... Até falei, nossa, que felicidade escolher seu livro pra ler Ainda no feriado. bem, né? Porque, olha, que escolha maravilhosa. Mas é um puta livro, sem dúvida. Demais. E eu tenho tido a oportunidade de ler também livros que não foram publicados ainda. Outra coisa legal, né? Isso é legal amigos que mandam. também. Eu até escrevi a orelha de um livro agora, que vai sair, legal. que chama Pão, Pena e Perdão. Inclusive, é muito legal. Então, eu acho que eu citaria como esses novos nomes que eu admiro, os nomes dos meus amigos. Que estão escrevendo coisas belíssimas. Belíssimas. Eu fico encantado, assim. Eu sou amigo deles mesmo. Às vezes eu fico até me beliscando, sabe? Porque eu sou fã e são pessoas que estão comigo ali. Sim, então, é muito feliz. Não, perfeito. E quem foi os primeiros leitores de Sangue Neon? Você escreveu muito sozinho, mas quem que você entregou primeiro, assim? Quem foi que começou a ler? Quem começou a te dar mais os primeiros feedbacks ali? Eu digo de gente mais perto de você, até desse círculo de amigos aí, escritores também. Na época que eu lancei o Sangue Neon, eu não tinha amigos escritores ainda, né? Verdade. Não tinha nenhum, não conhecia ninguém. Esses amigos eu fui conquistando ao longo desse ano, né? Com participação na Flip, eu conheci muita gente. Quem leu o Sangue Neon primeiro foi a minha família e os meus amigos mais próximos. Né? Depois da crítica, ela foi a primeira que leu, a Lúcia. Entendi. Aí depois que ela falou, é bom. Corajoso. Aí eu comecei a mostrar pra a minha irmã. Minha irmã sempre foi a minha leitora, a minha leitora mais dedicada, né? Seja na infância, quando eu escrevia os livros à mão. Às vezes eu até obrigava ela a ler, coitada, ela não queria ler, ela falava, nossa senhora, mas ela sempre lia. Então, foi a família, os amigos próximos e todo mundo recebeu muito bem o livro. Sim. Então, começou com essa coisa mais caseira, assim, mais núcleo. Eu acho que nos primeiros trabalhos é uma coisa bem natural acontecer isso, né? Sim. Acho que depois que você ganha mais escala e tudo, aí você já vai pra uma coisa tipo, cara... É isso, acabou e sim. Tem a data para entregar, tem a data para publicar, tem o lançamento no dia tal e em tal lugar. Sim. E quem vai ler primeiro, na verdade, vão ser os leitores mesmos, né? E o Sangue Neon, o lançamento dele foi lá em BH mesmo, foi numa livraria de rua. Então quem foram os meus amigos, o pessoal da minha família. Então o livro começou com essa coisa mais intimista, assim. E eu fiquei feliz com esse começo, foi gostoso. Perfeito, muito bom.
Outra coisa que eu ia te perguntar, ele já nasce super premiado. Como foi a experiência no Jabuti, no evento e tudo? Eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, que tá também chegando, Sim. tá num grande evento Recente, como esse né? e tudo, super recente. Se você tivesse que mudar uma caneta para mudar alguma coisa no Jabuti, você mudaria o quê? Tá. Olha, em relação à minha experiência com o Jabuti, eu acho que o meu corpo tá aqui, mas meu espírito tá lá ainda, sabe? Foi um sonho o que aconteceu lá. Você esperava ganhar? Eu não... Falar que esperava ganhar é soar meio... Não, acho que não tem prepotência, não. Eu tem, sonhava. cara. Eu sonhava ganhar. Eu achava que eu poderia ganhar. Eu tinha esperança. Tá. Desde quando a gente fez a inscrição do livro no prêmio, acho que isso foi lá em maio, eu fui cultivando essa sementinha aqui dentro de mim, sabe? Você leu seus concorrentes? Finalistas? De jeito nenhum. Eu jamais... Gente, do jeito que eu tenho a síndrome do impostor, eu iria achar todos eles... Maravilhosos. 1000 vezes melhores, sabe? Só de ler a sinopse eu já falei assim, putz... Tinha um concorrente meu que era doutor em escrita criativa, professor de não sei o que. Eu falei assim, como que eu vou ganhar de um cara desse? Inclusive ele é de BH, um querido. Agora eu vou ler, agora eu tô aliviado. Mas aquele que assiste o jogo depois que acaba, né? Que já sabe quem é o campeão. Agora que eu já sei o resultado. Não tem muita emoção. Eu já fiz isso também. Mas foi um sonho sonhado, sabe? Foi um sonho que eu a todo tempo eu falava, eu vou pro Rio. E esse ano foi no Rio, né? Foi diferentão esse ano. Eu vou pro Rio, Sangue Neon vai chegar lá. E a categoria que eles me inscreveram foi para escritor estreante, né? Eu já tinha ganhado um prêmio voltado para escritor estreante. Então, gente, não tem como não ter expectativa, né? A gente cria, assim. Sim. E só que aí chega lá, os semifinalistas. Aí você fala, nossa, tá lá. Então já passou por um crivo, né? Aí depois vem finalistas. Nossa, que bom. Aí chega lá um dia da final, sabe? São tantas coisas que parece que vão dando certo, que é até estranho, é esquisito. Porque a gente está acostumado, ainda mais na medicina, de ver desfechos ruins, né? De ver coisas dando errado. E aí, quando um trabalho dá tão certo, eu estranho. Até hoje eu tô achando esquisito. Não é possível que esse livro que eu escrevi daquele jeito tá trilhando um caminho tão certo, sabe? Tão coisa que eu sonhei, que eu pensei que se realiza. Então... É uma sensação de estranheza e de muita felicidade, sabe? Muito legal. Agora, o que eu mudaria no Jabuti, você diz em relação à organização do prêmio... Ou até, eu criaria uma categoria nova, X. Ou eu discordo da forma como as categorias são montadas, entendeu? Eu reorganizaria de uma outra forma. Sim. Eu não deixaria livros que já ganhou um prêmio escrever estreante, sei lá, entendeu? Olha, o processo do Jabuti... Eles dividem entre 3 jurados. Esses 3 jurados não têm nenhum contato um com o outro. É uma avaliação independente e em um tempo só. Então, eles recebem cada um recebe todos os livros. E os 3 leem todos os livros? Todos. Então, você imagina, por exemplo, a categoria de romance literário. Eles devem receber, sei lá, 500 livros. Gente, como é que dá conta? Então, como que dá? Eu não sei. Então, eu fico pensando que talvez seria interessante eles criarem ou subcomissões, né? Ou comissões para ir dividindo esses livros, ir avaliando, selecionando, passando chegar num shortlist. Exatamente. Até antes dos finalistas, vamos dizer assim, né? Para essa comissão definir os finalistas e depois chegar no júri. E que o júri tenha contato, acho que para eles discutirem entre eles os livros. Esse negócio dessa avaliação muito cega, né? Eles fazem isso para aumentar a acurácia, né? Para não ter viés, né? Sim. Mas eu acho que a discussão é importante também. O Prêmio São Paulo ele é discutido, né? Sim. O Prêmio Alta Literatura foi assim. Então eu acho que talvez eu mudaria isso. Eu deixaria... Eu aumentaria esse nível de avaliação e de discussão dentro das categorias. Acho que faz sentido. Perfeito, ótimo. O que você acha, qual a importância do trabalho da literatura para empatia na área médica? Nossa, eu acho que a área médica é uma área que ela lida o tempo todo com a questão humana. Né? É uma coisa que nós temos em comum. O escritor e o médico. O nosso material é o material humano, né? E na medicina isso está escancarado na nossa frente. Desde a mágica do nascimento até o mistério da morte. Exato. E tudo que existe entre essas duas coisas, né? Exato.
Então, tudo isso que a gente vive o tempo todo, todos os atendimentos, né? Igual você viu ali no começo, esse palavrão aí, oncoradiologia. Nossa senhora, essa palavra que eu não consigo conseguir falar nunca Deus. na vida. É não é que eu não câncer, falei hoje, eu não vou conseguir falar na vida. Eu trabalho com oncologia, avaliando pacientes que estão fazendo tratamento de câncer. Então, é uma... O que também já é uma área muito, pesado, né? Comparado com outras. Não, então, né? a tendência de você estar sempre com muito contato com esse tipo de vivência é você se desumanizar, eu acho. É tanto humano que você começa a se desumanizar. Aquilo vira só um ofício, né? E eu acho que a literatura, ela traz pro médico, talvez, uma outra forma de ver a pessoa, né? Perfeito. Pelo menos me ajudou quando eu comecei a trabalhar como médico, né? Igual eu te contei no começo. Voltar com a literatura foi algo que me fez olhar diferente pro paciente. Então, não só a literatura, como todas as artes, né? Muitos médicos hoje estão trabalhando com artes, né? Seja no teatro, na pintura, na música. Então, não só médicos, mas profissionais de saúde, ou todo mundo, né, Custódio? A arte, ela chega para fazer com que a gente olhe com esse viés de sensibilidade, Sem dúvida. da gente olhar as coisas por um outro ponto de vista, para aumentar o nosso campo de visão, assim, vamos dizer. Então, como médico, eu acho que ter esse contato... E a maioria não tem, na verdade. A maioria não lê, só lê coisas médicas. Eu ia te perguntar isso, assim. Se você tivesse que recomendar um livro pra... Ou finge que lê, né? eu finge que lê. Se você tivesse que recomendar um livro pra comunidade médica, que livro você recomendaria? Sangue Neon. É isso? Cara, eu acho que um livro que ajudaria muito a comunidade médica... eu conversei com você esses dias sobre Guimarães Rosa. Sim. Que é o Campo Geral. Exato. É um livro que mudou a química do meu cérebro, Perfeito. sabe? Da maneira... Que eu comprei por sua causa, inclusive. Você tem que ler e eu vou ler, depois óbvio. você me conta. Já tá na bloco 2. E eu digo Guimarães Rosa porque Guimarães Rosa era médico, né? Sim. Então eu indicaria um livro dele. Bom ponto. Que aí pra pessoa falar, esse cara era médico e olha... E olha o que ele olhava, olha o que ele fez. Exatamente. Pra essa coisa da sensibilidade humana, né? Muito bom. Muito bom. Você tá bastante nas redes sociais, por razões óbvias, né? Até pela Gen, blá, 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 blá. Tentando, Generation. eu não era muito da rede social, Generation, blá, blá, blá. E aí depois você vira escritor, né? Como até o próprio Luiz Schwartz fala, não dá mais para ser escritor e não tá nesses lugares, não tá nos eventos, não tá nos lançamentos, não tá nas redes, etc. Obviamente que alguns escolhem não estar, também não é uma regra, mas a maioria, né? As pessoas querem ouvir, querem te ouvir, querem saber sua opinião, querem te encontrar, querem conversar e tudo. Como você tem balanceado isso? Porque você continua atuando na medicina, você tem um trabalho agora de divulgação do livro, você está escrevendo um outro trabalho, Sim. Você ao mesmo tempo também é leitor, Sim. né? Acho que cada vez você vai virar mais leitor, porque tem amigos escritores. Sim. Você escrevendo um livro, mais obras vão chegar na sua mão, ou para escrever orelha, ou para pedir sua opinião, ou o que quer que seja. Sim. Como que tá isso para você? Nossa, é uma logística meio caótica, né? Eu ainda tô tentando descobrir como equilibrar todos esses pontos, porque a rotina médica, ela domina, né? Se você deixar, ela te domina também. E o meu trabalho, eu trabalho muito fazendo laudos, né? Laudos médicos, de exame de imagem. Então, eu inclusive tenho um trabalho para casa. Se eu quiser, eu trabalho cedo, tarde e noite. Então, eu acho que é você ter um pouco de maturidade também, de saber o que você quer pra sua vida, né? E se organizando ali. Dormir bem, né? Se alimentar bem. Dormindo 3 horas por noite. Pelo menos, né? E... Pelo menos é ótimo. Essa noite eu dormi um pouco mais que isso. 3h30. Sim. Cara, a gente vai fazendo como dá, assim. Igual você com o seu podcast também. Exato. Que seu trabalho é insano e você conseguiu desenvolver um projeto desse que já é 3 anos de duração. Então, se eu te perguntar como que você consegue fazer isso, você vai falar assim, acordando 4 da manhã. Fazendo, né? Porque é na hora ali que a gente vai arrumando tempo. Às vezes eu tô almoçando e aí eu tô fazendo um vídeo. Às vezes eu tô no deslocamento, no Uber. Eu tô lendo, sabe? Então, a rotina tá sendo assim. E vamos ver se eu consigo, talvez diminuir um pouco de trabalho, sabe? Vamos ver. Se eu ganhar na loteria, eu trabalho menos e leio mais. E aí vai lendo mais. Acho que o nosso sonho tudo se eu ganhar na loteria. Primeiro ganhar na loteria, segundo trabalhar menos e ler mais. Sim. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Sem dúvida. E o que você tá lendo?
Então, o último livro que eu li agora foi o do Fernando Rinaldi, foi o Dueto dos Ausentes. Amo. E agora E o título é maravilhoso. maravilhoso, nossa, Dueto esse dos livro é Ausentes. incrível. E ele fala muito sobre isso que eu falei, do fazer ficção também, como forma de repensar a realidade, né? E agora eu tô com algumas possibilidades aí pra ler. Eu tô com um livro de um amigo meu de BH, que ele pediu pra eu escrever a orelha do livro dele. Mas eu tô namorando muito. O próximo livro que eu quero ler é o novo da Marcela Dantes, que é o Vento Vazio. Que é muito bom. Que eu não li ainda. Eu li os outros dela, né? Os outros romances dela. Sim. Mas o Vento Vazio tá ali como é o próximo que eu quero ler. Perfeito. E é maravilhoso. Já vou te dar esse spoiler. Foi finalista agora também, né? Ela foi finalista, os 3 romances dela foram finalistas do Prêmio São Paulo. A Marcela é maravilhosa. Mas o Vento é... É o seu favorito dela? Eu não li o Asas ainda, o Asas, Mentira. né? Não li ainda. Não acredito. Não. Eu li eu esqueci o nome do outro, que também foi finalista, acho que do São Paulo também, literatura. Foi aí que eu descobri a Marcela, quando o livro dela foi indicado. O João Maria Matilde? O João Maria Matilde eu gostei muito. Sim. O Asas não li, aí li o Vento, que também é um absurdo. Mas enfim. O da Mariana eu não li, esse agora da Árvore, mas... Nossa! Eu só li o Não Fossem as Sílabas do Sábado dela. Mas o Aquilo da lá- Árvore, da Árvore é muito bom. É meu preferido dela. Mentira, sério? Então É eu meu vou colocar preferido. depois do Vento Vazio, eu vou colocar Bota. essas divas aí. Não, que é precisam uma ser coisa, é uma coisa. Primeiro que tem uma árvore protagonista, tem um espelho protagonista. são os objetos que narram, São né? os objetos que narram. lidas. Ai, meu Deus, Tem uma incrível. rural. Incrível, Nossa. incrível. Fica aí, diga, É uma eu tô escrevendo coisa. contos agora, Uhum. essas formas de ver. Você imagina um espelho que narra? Não. Que rende Quais as ali. possibilidades disso, e né? na mão de Mari. Carrara. Não, maravilhoso, sério. É muito Incrível. bom mesmo, muito bom. Do que você leu aí nos últimos tempos? Se você tivesse que premiar um livro. Premiar um livro? É. Eu posso falar Uma Tragédia Lática no Sertanejo? Bom, óbvio, você pode falar o que você Foi o melhor livro que eu li esse ano. Aham. E eu tô torcendo, inclusive, pra ele no ano que vem. Acho que merece muito. É um livro que traz uma complexidade muito grande, assim, uma densidade poética. E também, é igual eu tava falando do Altran Dourado, né? Ele tem o jeito de contar, mas a história ali também é muito envolvente, né? Exato. Eu premiaria meu querido amigo, Felipe. Perfeito. Assinadíssimo aí embaixo. Você abandona o livro fácil ou você sofre? Não, eu sofro. Eu não gosto de abandonar livro, porque eu sinto que como se meu tempo tivesse desperdiçado, sabe? Aham. Tem- O tempo do que você leu, das 40 Sim. páginas, 50 páginas. Porque médico valoriza muito tempo, né? A gente ganha por hora, trabalha. Tudo é questão de hora. Olha, é questão de interessante tempo. isso, aham. Então, se eu tô lendo um livro, por mais complicado. Só se for muito ruim, sabe? Aham. Mas eu faço uma curadoria antes de ler. Então, eu Aham. pego um livro e quando eu vou ler, geralmente. Não, eu falo assim, a galera fala, nossa, mas você só fala bem dos livros. Você só lê, tipo, tudo que você lê é bom. Não, mas eu você pesquiso dá antes, 5 né? estrelas É. fácil. Já não me vou ler falaram qualquer isso. coisa, Você já me né? dá, você dá 5 estrelas fácil, né? Falaram isso? Já falaram. Eu falei, sim, dou sim. Mas acho que não é esse lugar do estrela fácil. É que você começa a ficar mais seletivo. Não é nem seletiva a palavra. Você começa a reconhecer mais o que você gosta. Sim. Muito fácil. Sim. Num parágrafo, você sabe se você vai gostar daquele texto ou não. E então, você a chance- lê as amostras também, É. às vezes? Sim. Eu pego muito disso. Começo a ler e falo assim, ué, isso aqui tá interessante. Aí eu compro. exato. E às vezes eu leio o começo, aí pego um trecho do meio Sim. e leio aleatório. Mas você abandona, às vezes? Abandono. É. Abandono. Teve um que eu li, o livro de 700 páginas. Você acredita que eu abandonei nas 600 e tanto? Nossa Foi o Senhora, único, assim, aham. que eu falei assim, gente, não dá pra continuar. Não tava fazendo sentido. Mas é que assim, eu acho que tem também um ponto. Eu acho que foi o Julian Fuchs que falou aqui uma coisa que eu fiquei... que me deu mais alívio, assim, nesse aspecto, porque eu me culpava muito, com essa coisa, vou abandonar, nossa, já li não sei quanto. Menos, acho que até menos, porque essa coisa que já li, mas assim, querer de insistir um pouco mais, tipo, cara... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Não faz Quem sentido sabe você vai querer insistir. aparecer, né? Mas ele falou uma coisa, ele falou assim, eu abandono tranquilo, porque eu acho que o livro ele tem que me entregar o que eu acho que ele me entregar até o momento que ele me entregar. Ele falou assim, eu abandono um livro na página 50, se eu achar que na página 50 ele me entregou tudo que eu já estava querendo ali. Então, E eu mesmo abandono, se ele sentir que já entregou. mesmo sem os outros 50%. Tipo Olha assim, só. eu achei interessantíssimo Interessante isso, essa forma, né? Porque assim... E às vezes eu quero terminar um livro antes dele terminar. Porque assim, eu falo assim... Cara, se eu fosse o autor, eu não falaria mais nada além Acaba dessa aqui. última frase. Chega Por aqui. favor, acaba. Às vezes acontece mesmo. Mas não de chega por
por exaustão, de achar que é o momento... Tá perfeito aqui, fechou aqui. Perfeito, tá Sim. perfeito. Sabe assim? E você chegou nesse lugar aqui, não pode ter mais nada melhor que isso. Ainda tem mais 50 Talvez vai páginas. estragar se as próximas 30 Sim. páginas. Não é possível que consiga ter um fio aqui ainda. Então, às vezes eu chego nesse lugar e falo, eu me recuso a ler o restante, porque eu acho que aqui chegou no ápice pra mim da história. Pra mim acabou aqui. Pra mim acabou aqui, porque chegou no ápice da história do que eu acho que Nossa, é isso do isso inédito maravilhoso pra que ela mim. chegou. Parar porque tá achando maravilhoso. Parar porque eu tô achando maravilhoso. Olha que louco. Interessante, loucura mesmo. Nunca fiz isso. Pra mim, eu tenho tanta ansiedade que eu acho que eu quero ver tudo que tem ainda naquele livro, sabe? Mas, eu não costumo abandonar, não. Interessante, né? A gente falou dos calhamaços aqui. Você foge muito dos calhamaços mesmo? Fujo, tenho pânico. Por essa coisa do tempo, Do né? tempo. E da gente querer E- consumir muita coisa. De querer ler muita. Uhum. Como eu voltei a ler tem pouco tempo, eu tenho muita gente que eu quero ler, sabe? A pilha da urgência, a minha pilha da urgência é enorme. Uhum. Então, eu sei que um livro grande eu vou demorar muito tempo pra ler. Uma vida pequena. Uma vida pequena tá lá na minha estante. A minha também tá. Mas a minha não tá por causa do consigo, tamanho, tá? Acho que por causa do... Você vai chorar. A galera fica, ai, não lê, você vai se matar, você vai chorar Será que muito. esquece mesmo? Eu não sei se vai acontecer isso comigo, porque acho que eu já vou entrar mais vacinado, mais verdade. preparado. Um defeito de cor também tá lá até hoje. Nossa, mas esse Tem que ler, esse né? Tem que ler. Esse é maravilhoso. Então, assim, é a questão do tempo mesmo, sabe? Que aí eu fico com uma resistência maior. Sim. Mas, Mas é que tem uns que flui mais, né? Tem. Tipo, O Defeito de Cor é um livro que não parece ter a quantidade de páginas mesmo, que tem. que vai, que te leva mais Exato, rápido, sim. né? Porque ele te dá uma ansiedade boa, real, assim, de querer Sim. saber mais da história, página a página. Eu imagino E é mesmo. delicioso. É. Então é um livro que não... Por exemplo, tem livros de 900 páginas que tem 200 de barrigada, eu acho. Que poderia ter 700. Poderia ser menos, né? Esse entendeu? Esse não é o caso. Esse vale bom saber. super. Que talvez agora ele vai brilhar mais pra mim lá na minha Ai, estante. não, esse você precisa ler. Tem que ler, né? Não é só porque é ele, porque é o tema. Não, é porque realmente é um grande livro mesmo, né? Sim, não, com é certeza. demais mesmo, é incrível. É um must, livro. é um must. É um must. Que dica que você mandaria pro Marcelo daqui a 10, 15 anos? Pro Marcelo do Futuro. Marcelo do futuro, Marcelo escritor. Pro Marcelo escritor. Uhum. Eu daria a dica de que... Ai, que pergunta difícil. Pro Marcelo do passado eu teria várias dicas. Agora pro Marcelo do futuro... E do passado, então? Aí você vai elaborando. Do passado eu daria pro Marcelo acreditar mais nele, né? Porque eu sempre tive, igual eu falei pra você, essa síndrome do impostor, de achar que meu trabalho não é bom o suficiente, de que eu não sei fazer as coisas bem o suficiente. Então a dica que eu daria pra ele é: confie mais em você, Perfeito. né? Tenha mais confiança, sabe? Pro Marcelo do futuro, eu espero que o Marcelo do futuro continue tendo essa ligação com a magia da literatura, que eu trago desde a infância, sabe? Não deixe de olhar pra literatura como essa forma de... com essa forma sensível, sabe? Não como um mercado, não para aparecer, sabe? Ou para buscando um status. Então é isso que eu não quero pro Marcelo do futuro. Seja um Marcelo que use a literatura para outros literatura. fins. Que eu quero que ele continue usando a literatura para a literatura. Sim. Perfeito. Muito bom. Bom, depois de 80 episódios... Ou quase 80 que você já viu. Eu já sei qual que é o qual a quadro. pergunta, 3 vezes. Os 3 eu já livros. sei, tá? Eu os já 3 pensei. livros. Enaltecer, emprestar e esquecer. Tá. Enaltecer, como eu falei do Altran Dourado, eu vou enaltecer um livro dele, que é o meu favorito dele, que ele se chama A Barca dos Homens. Eu não li isso ainda. Nossa, Custódio, você precisa ler. Foi o livro que eu conheci, o Altran. E é um livro, ele é bem pequenininho também. É um livro que se passa ali numa ilha, bem isolada, assim, no sul do país. Uma ilha de pescadores pobres. E o livro, o romance, ele vai permeando, assim, várias pessoas que moram nessa ilha. E ele tem uma trama central, que é um jovem, né, que tem problemas de saúde mental. E, de repente, uma arma de uma casa some. E todo mundo a ilha inteira começa a ficar paranoica, né?
que aconteceu? Será que esse rapaz pegou essa arma? Então, o livro ele vai te levando nessa paranoia, nesse fluxo de histórias diferentes, de pontos de vista diferentes. Então, assim, o livro, eu li ele do começo ao fim, embasbacado, assim, com a qualidade. Então, A Barca dos Homens. Eu até coloquei aqui na minha Incrível, listinha. fantástico. Perfeito. Para emprestar. Para emprestar o livro que eu acho que todo mundo vai gostar, né? Eu acho que eu emprestaria A Palavra que Resta. Eu acho que é um livro que cai bem em todo mundo. Sem Todo mundo se dúvida, emociona. sem dúvida. É um livro que traz um tema bem... pouco trabalhado na literatura, né? Que é essa questão não só do analfabetismo, mas também da vivência gay, interiorana, né? Esse negócio do Brasil profundo, entre aspas. Sim, sim. Então é um livro que... O sertão, né? não é à toa o sucesso que ele faz, Sim, né? sim. É um livro, é um bom livro para dar de presente, né? Sem Que dúvida. todo mundo vai gostar, eu acho. Exato, sem dúvida. E o Pra Esquecer... Pra esquecer. Esquecer é uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte. Eu vou falar um Exatamente. livro, é um livro bem famosinho até, tá? Mas que me decepcionou um pouco, assim. Que é A Elegância do Ouriço. Ai, meu Deus, peguei aí, né? Eu gosto dele, eu gosto da personagem. Eu amo. Eu acho ela incrível, a personagem. A governanta ali do prédio, Mas né? eu adoro quando as pessoas trazem um livro que eu amo não esquecer, sabia? Porque é justamente esse o contraponto. Sim. E não deixa. Não é mais que uma brincadeira, gente, aqui. Então, Não, assim, eu não queria esquecer esse livro jamais. Então, assim, tá tudo certo. Mas aquela personagem, eu acho que é porque eu não gosto de adolescente. Aquela personagem adolescente, eu não tinha muita paciência com ela, sabe? Eu não via muita... Toda aquela história, aquela bola ali de que eu não quero mais viver, não sei o quê. Eu falava assim, ai, pobre menina rica, que saco. E o final também fiquei muito revoltado com a história. Aquele final eu não aceitei. Então, no final das contas, eu falei assim, esse livro... O final eu não aceitei, é muito bom. Não, pra quê? Pra que tinha que acabar daquele jeito? Tava tão bom. Eu acho que eu devia ter feito igual você faz. Eu acho que esse final aqui tá bom, eu vou parar. Que a gente nunca sabe também qual é o final, Mas eu fiz a besteira né? de terminar e terminou daquela forma. Não foi o meu final favorito. Mas, assim, gostei do livro e tal, mas tive esses poréns. Entendi. Não, perfeito. Ó, a gente vai falar um pouquinho aqui do sangue, a gente tá indo pros nossos finalmente, tá? Infelizmente. Passou tão rápido. Oi? Passou tão rápido? Passou muito rápido, muito rápido. Mano, é isso, a gente começa a falar que se deixar a gente fica 4 horas falando aqui. Verdade. Entendeu? Falando de coisas. E tem coisas que vai falando, eu vou pensando em perguntar em Puxa cima. outra, puxa aí outra. você puxa uma coisa, eu já esqueço do que ia perguntar. E aí veio pra outra já. E aí também, é essa parte também que é interessante também das conversas. Por mim, eu ficaria aqui, inclusive, se quiser, Vamos. a gente pode ficar até 10 horas da Bora. noite. Vai ser muito mais legal, inclusive, do que Não é? comparado com o que eu tenho Vai pra poder fazer. falar... Vai poder Depois falar. que sair daqui. Miss, podemos? Então tá bom. Então já temos o gol já. Não, eu queria falar um pouquinho mais do sangue. A gente já falou, obviamente, um pouco dele aqui durante a conversa. Eu adorei, né? Você viu que ele tá todo marcado, rabiscado. Eu queria... O nome sempre foi esse? Sempre. Eu nem sabia direito onde que eu ia encaixar o Sangue Neon na história. Mas esse nome veio assim na minha cabeça. Eu achei bonito, sabe? E no final ele acabou encaixando ali, né? Sim. O nome veio até quase que antes do livro, sabe? Gosto muito dele. Sim. E me fala uma coisa. Você falou aí também, ele traz o tema do HIV, né? E você falou que ele também nasce... Ele é sobre uma pandemia e ele é criado dentro de uma outra pandemia, né? Que relação que você faz entre esses dois momentos? Nossa, eu acho que eu trago muito dessa apesar de serem contextos, lógico, muito diferentes, obviamente, sim. Mas eu trago um pouco do sentimento e da angústia do profissional de saúde que tá ali, sabe? À mercê de algo desconhecido, algo que é muitas vezes manipulado pela sociedade, pela imprensa, né? Então, os meus personagens médicos, eles são muito angustiados, né? E eu coloquei muito de mim neles também. Né, de estar com essa sensação de impotência, de não saber o que fazer, né, de procurar formas de exercer a sua profissão. Então, esse paralelo estabelecido, muita gente me pergunta isso, né? Peraí, a Covid e o HIV tem a ver? E tem sim, né? Não é coincidência. O livro, ele faz... E as questões em saúde, elas tendem a se repetir, né? A questão da antropologia médica, né? Nunca é só a doença, sempre tem tudo que vem ali em volta, as questões sociais, culturais e políticas. Então, o HIV trouxe as dela, a Covid trouxe as dela, e o livro fala muito sobre isso também, sobre o impacto que tem na sociedade como um todo, e de como a mobilização
da sociedade civil e a articulação, ela tem essa capacidade de produzir grandes mudanças, né? Como foi a revolução sanitária no Brasil e a criação desse sistema que é tão amplo e tão... Chega a ser inacreditável, né? Um país como o Brasil ter um modelo de saúde que ofereça tudo. Sim. Tudo para a pessoa. Então, o livro é uma grande homenagem também ao SUS, né? Uma declaração de amor ao SUS com todas as suas Com todas as suas... como tudo. Sem querer romantizar, e né? como todos os sistemas, né? Como Então, todos os sistemas são. Absolutamente. Tem um trecho dele que o personagem, né, fala: o futuro é um pedaço de terra que a gente pega com a mão, planta sem sementes e aduba-o com a esperança. O que te tem te dado mais esperança hoje em dia? O que te tira da cama hoje em dia? Eu acho que a literatura. Eu não consigo... Bom, agora a gente pode parar o Acabou podcast. aí. Acabou, gente. Igual eu faço com o livro. Rapaz, acabou. eu não Depois consigo- dessa resposta. Eu não consigo imaginar como seria o Marcelo hoje, vivendo, ele trabalhando como médico, nessa rotina, sem o Marcelo escritor, sabe? Eu fico pensando que eu seria bem menos feliz, pelo menos, sabe? Então, a minha esperança é que eu consiga ter uma vida onde eu trabalhe e eu consiga viver também dessa minha arte, desse meu ofício, com gente junto comigo que me apoia, que me lê. Então, eu adubo a minha esperança com a chance com a oportunidade de escrever mais. Eu acho que o que me faz meu olho brilhar é isso. Eu poder escrever mais e contar mais história e continuar criando, que é uma coisa que desde o começo eu sempre quis fazer e sempre fiz, né? Maravilhoso. Bom, agora a gente vai encerrar, né? Porque depois dessa resposta... Agora vamos encerrar. Tá zoando? Não, eu queria te perguntar, tem alguns parágrafos, alguns capítulos que você escreve numa velocidade corrida. Sim. São 100 pontos, né? Imagina que aí tem uma intenção. Sim. Mas era assim que você estava se sentindo na hora de escrever? Era de botar isso pra fora nesse aguaceiro, vamos dizer assim? Esses capítulos, que são os capítulos do Caio, inclusive, né? Eles são polêmicos, tá? Nos clubes de leitura que eu participo, tem gente que quer me matar, assim. Porque, por que você fez isso, cara? Eu sentia falta de ar, pô, falava que Mas é real. não sabia... porque as pessoas têm mania de ler e ir parando, né? Isso. Deixa eu parar aqui rapidinho, mexendo no celular. E os capítulos dele não tem, né? Exato. Ele vai num grande fluxo, assim. Exato. Não era pra ser assim desde o começo. Eu escrevi de uma forma... E ela foi mudando. Eu queria passar a ideia... O Caio é um personagem especial, né? Ele, dos protagonistas, ele é a pessoa que tá ali... Ele tem o vírus, né? Ele descobriu que tem um vírus em um momento muito complicado. E aí ele tem pressa. O Caio tem pressa. E o Caio ele tá correndo contra o tempo. Então eu queria que, na forma, também passasse essa ideia de desespero. De ser desconfortável, sabe? Porque eu entendo, realmente não é fácil você ler um texto desse, né? Que você não vai seguir naquelas palavras e, pelo amor de Deus... Não é fácil, mas é gostoso também. Você achou? Eu gostei. Eu gosto. Eu chamo de caiofobia. Tem gente que tem caiofobia, que não gosta dos capítulos do Caio. Eu gosto. Mas eu acho que a maioria entendeu, sabe? E a minha ideia era provocar sensações, que eu acho que é um dos papéis do escritor. Perfeito. E a literatura tem que ser desconfortável também, às vezes, Exato, né? Não é só exato. cozy. Exato, frasezinhas curtas, vírgula, vai no um livro que eu banheiro, vou pegar volta. um café, vou tirar uma foto aqui, Tumblr. Não, eu acho que às vezes o livro tem que provocar um pouco de desconforto. Legal. Eu me inspirei também em outros estilos, outros livros que fazem isso. Perfeito. Então, tem o próprio Davi Boaventura, não sei se você já leu algum livro dele. Não. Ele tem um livro, Custódio, que ele é inteiro desse jeito. Não, mas aí eu acho que pra mim Não, ia e ser ele, muito. e ele é ainda mais radical, porque o Sangue Leão ainda tem vírgula. O Sangue não tem vírgula, é isso. O dele não tem nem vírgula. É do começo texto ao corrido. fim, só palavras. Palavra. E é muito bom. Chama Fiquei Mônica curioso. Vai Jantar. Mônica vai jantar. Que, Vou inclusive, anotar. fica a dica, tá? É uma moça que chega em casa, encontra o marido espancado dentro de casa. Aliás, ela não encontra o marido porque ele já foi embora. Ela ouve a notícia de que ele foi espancado no transporte público porque ele assediou uma outra moça. E aí o livro mostra essa noite dela, onde ela tem um jantar, ela tem que ir para um jantar do trabalho. E aí esse fluxo de consciência, assim, insano. É incrível Nossa, e foi... Estou anotando aqui, já fiquei muito curioso. Tenta dar essa... Mônica vai jantar. Essa oportunidade. Davi Boaventura. Davi Boaventura é um querido também.
Ele é de Salvador e esse livro é capa fantástico. também, capa Abre mentes. Maravilhoso. Não, mas tá super claro aqui os pontos. Eu adorei, eu adoro. Eu acho que eu adoro esse não respiro. Esse momento, assim, que é quase um mergulho. É quase um mergulho mesmo, né? Sim. É dispineico, né? Exato. Você fala assim, pelo amor de Deus. Exato. Você sai do outro lado com essa sensação, tipo, botar a cabeça fora d'água, real. Sim. Tipo, muito bom. Parabéns. Muito bom. Obrigado. Bom, agora finalmente chegamos no nosso último quadro aqui, que é o Esse ou Aquele. Então se prepare para tem esse sofrer. mesmo. Tem Ai. alguns livros até que você já trouxe referência aí já comentou durante o episódio. Então agora vamos lá. A gente já vai começar daquele jeito. Campo Geral, do Guimarães, ou Lavoura Arcaica, do Raduan? Nossa, e o Raduan tá sendo muito falado agora, né? Por causa dos 90 anos, né? Sim. Esse livro dele é inquestionável, né? Mas eu vou ficar com Guimarães Rosa porque eu chorei lendo Campo Geral. E um livro que me faz chorar é um livro que eu sempre coloco como um livro a ser lembrado. Sim. Mas Lavoura Arcaica, obra-prima, e foi o suficiente para fazer do Raduan esse ícone, essa lenda viva, né, que ele é. Mas ele realmente produziu um grande livro, né? Nossa, que isso. Tipo, mas eu fico com Campo Geral. Perfeito. Campo Geral, Vidas Secas. Ai. Campo Geral também. Campo Geral ou De Amor e Outros Demônios, do Gabo? Não, esse é meu favorito, do Gabo, sabia? Do Amor e Outros Demônios. Eu acho... Ele é fininho. Sim. E ele também tem um contexto histórico, mas eu continuo com o Campo Geral. Perfeito. Campo Geral ou Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vidiada? Nossa. Parque das Irmãs. Não tem como não falar o Parque das Irmãs. Parque das Irmãs ou Cartal Pai? Do Kafka. Ai, Parque das Irmãs. Parque das Irmãs ou Úrsula? Parque das Irmãs. Parque das Irmãs ou Quarto de Giovanni, do Baldwin? Nossa, esse também é o meu favorito dele. Também. O Quarto de Giovanni. Quarto de Giovanni ou Crônica da Casa Assassinada? Nossa, o Lúcio Mineiro, né? Eu sou meio bairrista. E esse livro dele eu tenho um olhar bíblico. Eu tenho um olhar bíblico sobre a Crônica da Casa Assassinada. Pra mim é algo santificado. Aquilo lá é um livro impossível. Ele tá inclusive junto com o Grande Sertão, o Guimarães. Também acho, viu? No mesmo lugar. Eu acho que ele tá ali assim. em termos de linguística, assim, de... Não, e eu acho que não é nem comparando um com o outro. É essa coisa de Bíblia. De cara, isso aqui é algo santo. que parece inalcançável. Isso aqui tem que ficar aqui, né? sabe? Eu acho que ninguém nunca vai conseguir alcançar um grau desse. Então eu vou ficar com a Crônica da Casa Assassinada. Perfeito. Crônica da Casa Assassinada ou Ópera dos Mortos? Eu já falei muito do Altran Dourado, já enalteci demais, né? Vamos ficar com o Lúcio Cardoso. Crônica da Casa Assassinada ou Dois Irmãos, do Ratum? Do Ratum. Crônica da Casa Assassinada. Crônica da Casa Assassinada ou Sinfonia em Branco? Nossa, a gente conversou sobre Sinfonia em Branco, né? Eu amo de paixão esse livro. Esse foi um dos primeiros livros, inclusive, que eu li depois que eu voltei. E foi um livro que falei assim... Nossa, é que você voltou já também, rapaz, né? eu falei assim, pode isso? É tem tipo como isso? Não, o que a Adriana faz nesse livro é uma coisa assim, absurdo. E isso foi em 2001, sei lá, 2002, numa época que eu acho que aquele assunto abordado nem era tão falado assim. Então esse livro dela E a forma como ele aparece ali, né? É bíblico também. É uma coisa. E ele foi um dos livros que me empurrou também pra essa coisa de, Marcelo, vamos escrever, porque olha o que dá pra fazer. Exato. Então, esse livro pra mim, ele é precioso e é Sinfonia em Branco que eu vou escolher. Então, fechou? Sinfonia em Branco, fechou? Nossa, fechei bom demais. Eu amo Sinfonia. Fechou muito lá em cima. Querido, muito obrigado pelo papo. Delicioso o papo, viu? A gente tava aqui, nossa, vou ficar tenso. Imagina, nem solta, tava, né? Nem tava. Nem gaguejei. Sofazão, nem gaguejou, não precisamos cortar nada. Foi direto, né? Foi direto. Ai, que bom que não falei nenhuma besteira. Imagina, falou nada. Tô papo ótimo, feliz, conversa ótima. Feliz. Super obrigado aí, parabéns pelo livro. Que venham muitos outros.
muitos livros, muitos prêmios, muito sucesso na sua carreira, tá? Obrigado. Eu que agradeço muito. Eu já te acompanho há muito tempo. E toda vez que você postava esse ano você postava um entrevistado, eu falava, ai, podia ser eu. Aí ele podia me chamar. Aí na hora que você me chamou, eu até falei assim, eu acho que eu vou fingir um pouco de costume. Ai, não, deixa eu ver aqui na minha agenda. Mas por dentro, eu tava assim, se ele falar pra eu ir amanhã, eu vou. Então... Quer dizer, pode ser hoje, né? Sim. Então, é uma realização, é uma das minhas grandes realizações. Obrigado. Estar aqui. Pra mim é um privilégio ver isso também de você. Ai, né? que ótimo. Então, muito obrigado mesmo. E, Imagina. E espero que a gente continue aí se falando. Se quiser, vamos falar muito sucesso ainda. pro podcast, eu vou continuar. Obrigado. Eu já falei que eu gosto de ouvir laudando, né? Ele me ajuda a não ficar tão estressado, então eu vou continuar. Menos o da legenda em francês, eu não consegui, eu tive que parar porque esse aí a gente tem que olhar a legenda, já é demais, né? o Duolingo ainda não cheguei nesse nível. Exato, o Duolingo não chega ainda. Mas obrigado, tá? Obrigado pelo papo, maravilhoso mesmo. Gente, super obrigado aí, obrigado pela audiência. Não deixe de assinar o canal aqui para toda vez que tiver episódio como esse, querem sabendo aqui em primeiríssima mão. Já a gente tem mais episódios aí para vocês, tão maravilhosos quanto esse. Já para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. A gente se vê já no próximo episódio. Beijo, tchau.